Oi, o vídeo de hoje é sobre o imperativo. Eu estava ontem à noite dando aula sobre o imperativo e aí fazendo as explicações na lousa. É impressionante como as pessoas não entendem quando você explica ao vivo, né? Elas precisam de vídeos. E aí eu ouvia lá atrás, tem vídeo sobre isso, tem vídeo sobre isso. E aí acabei nem respondendo, esqueci de responder porque eu estava tão concentrada na minha explicação, tentando fazer as pessoas entenderem o imperativo do espanhol, mas aí eu acho que já tenho vídeo sobre isso, mas estou fazendo este outro. Do que se trata? O imperativo. O que é o imperativo? O imperativo, ele não é um tempo verbal, o imperativo é um modo verbal. Bom, a diferença é que nós temos 3 modos verbais, basicamente: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. De uma maneira rasa, assim, eu vou explicar para que o vídeo não fique muito longo. Todos os tempos do modo indicativo, eles vão parecer que tem uma realidade mais concreta. Porque, por exemplo, existem presentes, passados e futuros do modo indicativo e do modo subjuntivo. Aí, por exemplo, o presente do modo indicativo é um presente que dá uma ideia de coisa concreta, que realmente existe. Se eu falar, eu falo alemão, falo é o presente do indicativo. No momento que eu digo falo alemão, eu estou afirmando. Pode ser uma mentira, isso não tem relação com ser verdade ou ser mentira, mas a maneira como se coloca é como se fosse uma verdade. Portanto, o modo indicativo trata-se disso, de você comunicar as coisas de forma tal que elas estejam colocadas como verdadeiras e concretas. Já o subjuntivo é comparando qual é o presente subjuntivo, que eu fale. Então, um outro exemplo, a empresa em que eu trabalho quer que eu fale alemão. Então, o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que eu falo alemão, não estou afirmando, estou dizendo uma suposição, estou falando sobre uma suposição, que eu fale alemão. Essa é basicamente a diferença entre os tempos do modo indicativo e modo subjuntivo. E o modo imperativo? O que é o modo imperativo? O modo imperativo é o modo da ordem. Via de regra a gente fala assim, o modo da ordem não da ordem de organização, mas sim da ordem de mandar. Na verdade, o imperativo ele não serve só para mandar. Nós podemos usar o imperativo para dar sugestões, em receitas de bolo, N receitas, em manuais, você pode encontrar o imperativo, o modo imperativo. Então, qual seria o imperativo? O presente do indicativo, eu falo alemão. O presente subjuntivo, que eu fale alemão. A empresa quer que eu fale alemão. E qual seria o imperativo? Fale alemão. Ou fale alemão de uma maneira menos agressiva, né? Bom, é um exemplo. O imperativo, ele serve então para dar ordens, para fazer sugestões, para receitas de bolo, receitas de instruções em geral, tá? Para isso nós usamos o imperativo. Bem, no espanhol ele é muito usado. Geralmente as pessoas, os brasileiros, acabam dizendo que, sobretudo os espanhóis, os seres espanhóis, não todos os que falam espanhol, mas o espanhol em si, da Espanha, ele é muito agressivo e grosseiro. Isso é a imagem que os brasileiros, essa é a imagem que os brasileiros constroem a respeito dos espanhóis. E talvez um pouco dessa imagem seja devida ao uso dos imperativos, porque a língua espanhola utiliza muito imperativo e o espanhol, como ser humano espanhol, também utiliza muito o imperativo. Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa grosseira ou que seja uma língua grosseira. Na verdade, se trata de ser direto e objetivo. Então, no lugar da pessoa dizer, você pode, por favor, abrir a janela, você poderia abrir a janela, nós dizemos, abre la ventana, ou ábreme la ventana, com um por favor de por medio, que seria interessante. Solo un segundo que la computadora me manda un aviso. Y ahora pasé al español porque estoy hablando del imperativo, del modo imperativo en español. Entonces, el utilizar el imperativo no quiere decir que la persona sea una persona sin educación, simplemente quiere decir que estamos hablando de una manera directa y objetiva, no andamos por las ramas, vamos directo al grano. Bueno, y entonces hoy vengo a hablar del imperativo. En primer lugar, el imperativo, sea en portugués, sea en español, sea en otra lengua,
tiene personas un poco diferentes de las personas que utilizamos en los otros modos verbales. Porque, ¿cuál es, gramaticalmente hablando, cuál es la primera persona, la más importante? Yo. Yo es la primera persona, la más importante, porque sin el yo no hubiera, no existiera el mundo. El mundo lo vemos a partir del yo. Y ahí la segunda, el tú, yo, tú, él, ella y usted, que son las tres personas que componen la tercera persona. Yo, tú, él, ella, usted. Nosotros, vosotros, nosotras, vosotras. Ellos, ellas y ustedes. Bueno, esas son las personas gramaticales. Pero en el imperativo, la primera persona no es el yo. ¿Por qué? Porque si el imperativo es para dar consejos, para dar órdenes, para dar sugerencias, cuando hablamos con nosotros mismos, porque nosotros hablamos con nosotros mismos, no nos tratamos de yo, no hay como decir yo, no hay ese diálogo consigo mismo, o sea, existe el diálogo consigo mismo que se llama el soliloquio, hablar solo, es el soliloquio, pero cuando lo hacemos de tú, nos tratamos de tú normalmente, o de usted. Entonces, al hablar con nosotros mismos, no nos hablamos de yo, no hay cómo, eso el psicoanálisis no lo permite y mucho menos la gramática. Nos hablamos de tú como si fuéramos otro yo. Entonces, yo soy un yo y el otro yo, que es el tú o que es el usted, dependiendo si queremos relacionarnos con nosotros de una manera más formal o más informal. Bueno, puesto eso, y chistes aparte, porque es un chiste, pero es un chiste que hay que pensar desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico, yo qué sé. No estaría permitido hablarnos a nosotros mismos de yo, es imposible, no tenemos que desdoblarnos, ser un yo y otro yo, es decir, un yo que habla con un tú y un tú que habla con un yo. Pero volviendo al imperativo, entonces la primera persona del imperativo es el tú, ahí luego viene el usted. Dos personas que tampoco existen en el imperativo son él y ella, porque no hay cómo dar órdenes o instrucciones o sugerencias de una forma directa a un él o una ella, porque si es él y ella es otra persona, es tercera persona, no estoy hablando directamente con él y con ella. Entonces, cuando hablo directamente, hablo con un tú, con un usted, con un nosotros. Es posible con nosotros sí, porque nosotros abarca al yo, pero abarca el yo y otras personas. Entonces, podemos hablar con él en modo imperativo con nosotros, dándonos a nosotros sugerencias, porque aparte del yo, el nosotros tiene las otras personas. Con el vosotros, claro, y con el ustedes, de la misma manera como no hablamos con él y con ella de forma directa para dar órdenes o sugerencias o instrucciones, tampoco hablamos con ellos y con ellas, no, ni con ellos ni con ellas, porque son terceras personas. Entonces, resumiendo, las personas del imperativo son el tú, el usted, el nosotros, el vosotros y el ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, puesto eso, voy a decir cuáles son las reglas del imperativo, del uso del imperativo. Y antes de dar las reglas, creo que va a dar las reglas en el segundo vídeo del imperativo, quiero decir que cualquier persona que habla español como lengua materna, que nació y aprendió el español como lengua materna, no se equivoca en el imperativo. Nunca nos equivocamos en el imperativo. ¿Por qué? Porque ya lo aprendemos desde pequeños. Entonces, por más analfabeta que sea la persona, por menos instrucción que pueda tener y por más niño que sea, al hablar, al empezar a hablar, utiliza de forma correcta el imperativo, porque lo aprendemos desde siempre, desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Y bueno, y lo más importante es que no podemos confundir el tú con el usted, que es algo bastante común en portugués, porque en portugués, ¿qué hacemos? Ahí volviendo al portugués. Por exemplo, em português, quando você fala com uma pessoa, um amigo seu, você vai oferecer uma comida, e está na sua casa, você oferece uma comida, você diz, você quer comer? Ou você quer comer? Você quer um refrigerante? E aí, se você for pedir para que ele coma, você pode dizer coma, ou come, pode dizer bebe ou beba, tanto faz, né? Ó, comer, beber, coma,
beba, come, bebe. Se você quer dizer para ele tomar, tome esse chá, você pode falar tome ou toma. Eu perguntando para os alunos, não é? E eu mesma analisando a minha prática, muitos dizem, toma, outros dizem, tome, e ninguém sabe me dizer qual é a diferença. Alguns dizem assim, é mais formal, é mais informal, mas na verdade não é isso, é a diferença entre o tu e o você, tá? Aí no próximo vídeo, porque esse aqui já tem 10 minutos e ninguém tem paciência para ver tanta coisa assim. No próximo vídeo eu explico para vocês a diferença entre tu e você do português e, por conseguinte, a diferença entre tu e usted del espanhol. Porque se em português lo mezclamos, no que pudiéramos mezclarlo, pero lo mezclamos, en español no, ni lo podemos y ni lo hacemos, porque no sabemos hacerlo, porque hemos aprendido desde pequeños, desde siempre, a decirlo de la forma correcta, es decir, de la forma correcta, separando tú y usted, porque para nosotros no sería una falta de educación tremenda, una falta de noción social, si cambiáramos tú con usted con tú. No, por favor, vean este vídeo, pongan el like, el me gusta y vean el segundo que es la continuación de este, porque si no, uno no existe sin el otro, el uno no tiene vida sin el otro. Muchas gracias.